Hoje a gente vai falar sobre Educarte. Como é que a arte influencia na educação e na formação de um indivíduo. E pensando na cultura, pensando nessa influência onde temos 3 mulheres incríveis que usam a sua profissão e o seu tempo para mudar e plantar um futuro através do presente, tendo a arte como ferramenta de potencializar cada um, sem esquecer que a parte moral tem que trazer essa responsabilidade. Então, eu vou jogar para vocês, para a gente fazer primeiro uma passada de uma apresentação. Eu acho muito bonito quando nós nos apropriamos do que a gente está reverberando, por exemplo, quem é você, quem eu sou, para quem está assistindo. Então, essa é a primeira rodada, depois eu vou atacar de perguntas. Então, me apresentando a todos, eu sou Regina Luiz, sou educadora, escritora, professora de literatura e gestora de um curso de redação para vestibulares. Aí, o que me preenche também, que não pode faltar na apresentação, é que eu sou mãe de Larissa. Uma jovem, uma menina, uma adulta, uma mulher linda que eu amo demais. Que eu conheço, que na verdade você vê muito da sua educação influenciando até a profissão de uma mulher que é Larissa é incrível, Larissa Luz, uma cantora baiana cheia de energia e que é diferente, ela tem uma luz única. Eu vou passar agora a bola para Maristela Mosca. Então, bom dia a todas. Eu sou Maristela Mosca, eu sou educadora, então eu gosto muito de me apresentar como educadora e a música, para mim, não é a ferramenta. A música, ela é mesmo a maneira como eu sei viver a vida, como eu sei ensinar, e como eu sei compartilhar aquilo que eu sei fazer e que eu pretendo trabalhar e estar junto com os meus alunos, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, nesse processo de ensinar e fazer música, pensando que a arte, né, na minha vida, ela é não só transformadora, mas ela é parte da vida. A vida sem a arte, ela nada seria, já dizia Nietzsche, né? A vida sem música nada seria. E essa música mesmo, que é esse processo de trabalhar com as crianças, eu hoje em dia trabalho muito com as crianças e com os professores, de fazer dessa música o que move o conhecimento, o que move o desenvolvimento do homem. Maravilha. E agora trazendo uma portuguesa, Marta Cordeiro, que tem também no seu dia a dia a filosofia, a pedagogia Waldorf, que veio de um austríaco, fundado na Alemanha e que ao mesmo tempo tem a arte livre de potencializar o indivíduo, sem esquecer dos seus limites e responsabilidades. Marta, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho nesses últimos 15 anos, e de como você está fazendo a diferença. Bem, eu espero estar a fazer a diferença, não é? Eu trabalho com o primeiro seténio, eu trabalho com crianças pequenas e o primeiro seténio é assim super rico, e a arte está envolvida no meu dia-a-dia, desde que eles chegam até ao final do dia, desde os passeios à floresta, os trabalhos artísticos com a natureza, desde as rodas rítmicas. Então eu tento ir buscar muito o que é português, o que é tradicional, porque existem escolas Waldorf em todo o mundo e a essência é a mesma. São mais de 64 países, não é isso? Sim, é verdade. A pedagogia Waldorf fez agora 100 anos e é assim super rica. Então eu tento trazer um pouco de português dentro do meu dia-a-dia, e a arte é o meu motor em que envolve todo o processo diário, no momento de contração e expansão que é desenvolvido no nosso dia-a-dia. E estou a trabalhar no meio da natureza, eu trabalho em Monsanto, no meio de árvores, e eu já vos vou mostrar que eu não consigo resistir em estar aqui e não mostrar um bocadinho do espaço físico. Então, eu sou uma privilegiada porque trabalho com crianças pequenas, trabalho com crianças que são assim um potencial de liberdade, de criatividade,
que eu pelo menos, eu gostaria de ter conseguido permanecer assim com os meus 44 anos, mas a vida transformou-me e o que eu tento fazer no meu dia-a-dia é deixar sementinhas em que eles possam ser adultos livres de pensamento. Essa é uma das bases da pedagogia Waldorf, é trazer adultos conscientes e com liberdade, e em liberdade. Então, sejam bem-vindos, vamos começar a nossa roda de conversa. Márcia Cordeiro, Regina Luiz e Maristela Mosca. Muito prazer. Então, para a gente dar início à nossa conversa, eu queria lançar uma pergunta e vocês vão partilhar uma frase, assim, qual a importância da arte na educação, na formação dos indivíduos. A arte esteve o tempo inteiro na minha vida, né? Você disse que eu tenho um grande exemplo em casa. Então, minha filha nasceu com arte. E na sala de aula, o tempo todo, a arte está presente. Ela pode, o que eu vejo na arte é que ela reúne aprendizagem crítica, participação emocional e eficácia política. Excelente. Marta Cordeiro, a palavra agora está consigo. Eu acredito completamente no que estou a dizer, que a arte traz a possibilidade de criar dentro de cada um, entrar na sua individualidade e através da arte exprimir aquilo que se sente e aí ter meninos com sentido crítico para o mundo, sentido individual de si para o outro e liberdade para se exprimirem. E ser criativo também para poder contornar as dificuldades que a vida oferece. Competitividade não me parece que seja a forma, mas sim a criatividade. Maristela Mosca. Então, vamos tentar numa frase. Porque a arte é vida e a vida é arte. E o grande problema é quando nós queremos separar que arte é arte e vida é vida. E não, arte é vida, vida é arte. E ela sendo intrínseca do humano, ela sendo uma criação humana com intenção de expressão, de compartilhamento e de tudo, o homem necessita dela para a sua formação. Então, eu penso que nós não temos o direito de tirar a arte da formação do ser humano. Muito bom ouvir isso, porque eu me identifico. Agora, sim, de forma prática, como é que a arte pode ser aplicada, como ela pode ser utilizada como uma ferramenta num processo pedagógico? Como professora de literatura, isso é muito fácil, não é tranquilo. Fácil, eu digo no sentido de ser um movimento, porque eu já trabalho a arte, né? E utilizo outros mecanismos, outras manifestações artísticas, estabelecendo esse diálogo. Então, normalmente, como é que eu faço em sala de aula para o aluno expressar o seu ponto de vista, o seu olhar sobre o mundo, como ele vê o mundo? Normalmente, o aluno lê o texto e transforma em uma modalidade artística. Então, ele sempre estabelece essa relação, né? Por exemplo, eu faço sempre um sarau na escola, e nesse sarau os alunos transformam textos literários em teatro. Né? Eles fazem também muito a transformação dos poemas em música. Né? Então, nesse trabalho, nós permitimos que o aluno apresente o seu olhar sobre o texto e acrescente a sua expressão individual. Né? Eu gosto muito do livro, é meu livro de cabeceira, O Poder da Arte, de Simon Schama. Então, ele apresenta a vida de artistas e o poder criativo desses artistas. Então, eu uso esse livro como base para meu trabalho em sala de aula e outros tantos, né? Meu trabalho em sala de aula. O filme aparece na sala de aula constantemente para que o aluno transforme em literatura, para que ele apresente seu posicionamento crítico.
É dessa forma que a gente vai construindo o olhar artístico, a sensibilidade artística. Para mim, a arte não é ferramenta de ensino. Ela não, eu não coloco ela como uma ferramenta, como uma estratégia de ensino. Você bate Quando eu... muito, né? Desculpa interromper, mas já é a Ah, segunda vez que você fala isso, quer deixar claro, isso talvez seja. Gostei disso. isso, Você é, volta nesse ponto. Não, a arte não é uma ferramenta. Por que você isso. fala isso? Por que eu falo isso? Então, primeiro porque é isso, né? A arte é uma criação humana e ela, muitas vezes, chega nesse... Vamos falar da escola, que é o principal ambiente escolarizador, né? O principal de sistematização de conhecimento que nós conhecemos é a escola. Então, ela entra muitas vezes como essa ferramenta, como um auxílio para outro conhecimento. Sendo que a arte, ela é o conhecimento em si, a produção artística é o conhecimento em si, é a criação, a concepção do conhecimento, o desenvolvimento de tudo isso. Então, eu, quando persisto de que a arte não é um instrumento porque ela tem o seu fim nela mesma. Né? Então, eu, como educadora musical, eu também, os meus princípios norteadores do meu trabalho também vêm da Alemanha, vem também da Alemanha com Karl Orff, né? E ele o tempo todo nos lembra que a música, ela nunca é só música, né? Então, a música, ela está o tempo todo permeada da palavra, do movimento, e é isso que faz a arte. Então, quando nós, eu penso que hoje, né, o homem contemporâneo, o que ele faz é procurar lembrar na escola aquilo que a gente já sabe, que aprender é um ato artístico, que criar, mas isso só é possível, como a colega Carla diz, quando a gente dá voz a essas crianças. Elas não são um receptáculo, né, onde a gente vai colocando muitos conhecimentos, muitas formas de fazer, muitas maneiras. Então, assim, eu sempre digo que eu não ensino música. O que eu faço é compartilhar com os meus alunos maneiras de se fazer música e como é que a gente pode fazer música pensando isso, que a música não é uma ferramenta de aprendizagem, ela é o conhecimento. Mas então a gente pode dizer que a música, a cultura, a arte está acima da educação? A arte não está nem acima nem abaixo da educação. Porque é isso, quando nós conseguimos colocar a arte na educação e não para a educação, nós vamos compreender que esses processos eles se movem em momentos diferentes, com estratégias diferentes, de maneiras diferentes, mas eles todos se movem para a educação, né? Junto com a educação. Agora eu vou passar a palavra para Marta Cordeiro, que tem... É só importante falar que as crianças que a Marta trabalha, como a gente está falando em vários países, se trabalha com a segunda infância, né? Não, com a primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7. Então, aí está a riqueza. Segundo a pedagogia Waldorf, os meninos da primeira infância, que nós chamamos de primeiro seténio, eles aprendem através da imitação. Então, eu tento ser uma adulta bem imitável. E dentro do meu dia-a-dia, nós temos um dia-a-dia muito igual e trabalhamos muitos conceitos, e um deles é uma visão mais holística e um movimento orgânico. O nosso dia-a-dia é todo feito com expansão e contração do tempo e do espaço. E então nós utilizamos muito o movimento, utilizamos a arte de uma forma muito simples, com aguarelas, tudo, a sala é apresentada de uma forma muito simples. Nós não temos brinquedos, nós temos pinhas, temos paus, temos pedras. Uma pinha pode ser um carro agora, daqui a bocado pode ser uma casa e assim sucessivamente. Então nós trazemos uma grande simplicidade e beleza para que estes meninos, a partir do nada, consigam criar.
Depois trazemos muita musicalidade ao longo do dia, todos os movimentos de contração e expansão, ou seja, eles brincam, fazem uma atividade um bocadinho mais dirigida, e essas atividades dirigidas são cuidar da horta, fazer carpintaria, fazer o pão para a escola. Então é trazer, a nossa visão de arte é trazer tempo para eles serem eles próprios, para estarem na brincadeira, ter um brincar livre, tempo para terem as suas experiências, e eu como adulta trago então o movimento, trago a simplicidade, trago a musicalidade, trago todo um tipo de experiências bastante simples para que eles possam viver a sua experiência individual. Não me interessa muito trazer propostas coletivas. Eu trago uma proposta em que fica claramente aberta e cada um agarra na proposta como assente. Então a minha noção de arte para esta primeira infância é trazer liberdade de escolha, muito tempo para que se possam organizar interiormente. Há crianças mais envergonhadas, há outras mais extrovertidas, então socialmente eles também se irem equilibrando, não é? O mais social, se calhar, transformar e ajudar aquilo que é mais reservado, então todos terem tempo para serem eles próprios. Então eu como adulta trago a minha visão de arte de uma forma muito simplificada para que eles possam explorar. E a sua vivência de arte é através do simples. Eu digo sempre que menos é mais, menos é mais, porque tento proporcionar um ambiente tão quente, ao mesmo tempo belo e ao mesmo tempo bastante simples para que esse movimento saia de si. Porque a arte, estava com uma conversa, falar um pouco sobre a arte, dava uma conversa imensa, de muitas horas. No meu ponto de vista, é eu proporcionar as ferramentas e eles agarrar nela. Agora, a musicalidade, o movimento, a natureza, eu tenho sempre folhas e material para que eles possam desenhar. Eu conto histórias com bonecos muito simples, sem rosto, bonecos muito simples, às vezes de 1 quilo, é uma pinha com um bocadinho de qualquer coisa e conta a história para que eles possam criar na sua cabeça todo o movimento, mas cada um consiga encontrar aquela menina que nem sequer tem um rosto muito esclarecido, mas que possa encontrar aquele ser, aquela personagem dentro de si. Essa questão da liberdade na formação, de ter uma tolerância diferente, porque eu lembro que na minha criação, na minha educação, eu tive professores incríveis, mas a culpa, o castigo, sempre foi moeda de limite para mim. Como é que vocês lidam com isso? A culpa, o castigo, a não concordância? Tento intervir ao mínimo possível, e quando a coisa fica um pouco mais dura, normalmente eu acabo por chegar e trazer um pouco, não trazer a consciência, porque eles têm 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas tentar que ele perceba que está a invadir o espaço do outro e que a forma de gerir aquela situação não é a melhor. Ou quando uma criança me reage de uma forma que eu acho que não deve ser a forma apropriada, normalmente eu baixo-me ao nível da criança e temos uma conversa não intelectual, que eu explico o comportamento dele em relação a mim, mas tento trazer uma clareza. Acabou. E então, poucas palavras, simplicidade e trazê-lo a um sítio que é chega, daqui não vais passar mais. E trazer a consciência de si. E, por norma, também faço, quando a criança está muito agitada, eu já consigo antever, porque já tem um olhar, já consegue ver que aquela criança pode extrapolar, eu utilizo muitas massagens, porque na pedagogia Waldorf nós associamos muito 4 sentidos básicos, e um deles é o movimento e o tato, então eu faço massagens para acalmar, eu faço os meus próprios olhos com calêndula e passo para dar calor, dar movimento na pele e acalmar. O aroma também. E o aroma. E então eu tento... muito isso, apesar de ele ser holandês e ser aquela relação muito da filosofia dele com a música, a arte ele falava muito em relação aos 5 sentidos e da natureza. Então, e é muito importante quando nós temos este conhecimento, então trazemos beber um pouco, o tato é importante para que haja limites, então eu vou trazer agora um pouco de tato para que esta criança possa ter limites. E um não é sempre um não é um ni, é um não. E tento também trazer, eu faço um processo meditativo antes de entrar na sala, para que eu olhe para cada criança,
tal e qual como ela é, como fosse uma planta que eu não conhecesse o crescimento dela. Não há castigos na forma que eu me entrego, não existem castigos, não existem retaliações, existe uma adulta presente que diz não quando é para dizer não, quando diz sim que é para dizer sim, e quando uma criança está agitada normalmente ajuda-me a fazer qualquer coisa. E às vezes canto, também sinto que a música também traz muito esse acalmar, essa serenidade. A música me leva para dentro, assim, eu consigo voltar para minha caixinha. A arte nos conecta com o que nós somos, seres humanos, né? E quando você fala de culpa, no meu caso, que trabalho hoje com jovens que já estão com uma meta, né, de vestibular, e já é um pouco diferente. Com jovens, eu lido assim, através da literatura. Então, ele já tem a meta, né? Agora a gente precisa orientar. E eles purgam muito por meio da prosa, né? Por meio do romance. O romance de Machado de Assis, o romance de Clarice Lispector, o romance de Jorge Amado, a peça de teatro de Luiz Silva, Luiz Gama, ensina muito, né? Então, eu só entro mais como mediadora mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa que ensina a ver, que mostra? Não dá muito trabalho, assim, de lidar com a culpa, nem com o castigo, porque a literatura vai ensinando. O eu lírico do poema ensina tanto, né? E a biografia. O que é que nós fazemos? Juntamos um pouco da biografia do autor, vou citar Maristela novamente, né? A vida e a arte intrinsecamente ligadas. E qual é a minha parte? Mostrar que a arte é a representação simbólica da vida. Então, o novo tempo de prosa é isso, é a gente educar, a gente brinca, educar com arte, educar-te. E a nossa conversa, infelizmente, chegou no final sobre educação artística, o impacto da arte na formação e no incentivo de cada indivíduo. Quero agradecer e quem sabe a gente ainda não faz, num futuro breve, um segundo encontro, porque acho que esse assunto ainda ficou por conversarmos mais e darmos exemplos do que aplicamos no dia a dia. Isso Precisamos. muito, incentivar bastante. Muito obrigada.